Graça e paz, amado irmão, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vou deixar esse fundo musical aí por enquanto, até que vocês vão entrando aí na live, até que vocês vão chegando aí. Vou botar um fundozinho musical aqui para vocês, dar um tempo aí para que vocês possam entrar. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula aí do Apocalipse. Hoje falaremos sobre a igreja de Tiatira. Um estudo profundo, uma das maiores ou um dos maiores períodos da igreja profética nós podemos encontrar na igreja de Tiatira. Mas primeiramente, amados, já vejo que tem algumas pessoas entrando. Graça e paz, paz do Senhor Jesus. Para que a gente possa iniciar, eu quero fazer um comentário que eu recebi de uma das nossas irmãs que assistiu a live na nossa última aula. Comentário que ela fez positivamente para mim a respeito das aulas, da forma qual eu dou as minhas aulas, né? Ela disse que eu era ou muito amado ou muito odiado por alguns. E isso é uma verdade. É uma grande verdade. Por isso eu gostaria de colocar aqui já, nesse começo, alguns textos, né? Nós sabemos que meu ministério é um ministério apologético, um ministério de defesa do Evangelho. E que há necessidade nos nossos tempos hoje de uma defesa, visto que o Evangelho do Senhor Jesus está sendo corrompido, né? Está sendo misturado, vamos dizer assim, com outras teorias, outras heresias, com outras teologias, né? Então, há essa necessidade da dureza, de pregar e de fazer a exposição bíblica de uma forma correta. E nem sempre vai agradar a muitos. Então, louvado seja o nome do Senhor e obrigado por essa mensagem, amada irmã. De fato, eu sou amado por muitos. Eu sou odiado por vários outros aí também, porque, infelizmente, o Evangelho está sendo misturado. Nós veremos no texto de Timóteo que as pessoas estão buscando coisas que lhe dão prazer. Ok? Então, amado ou odiado, de fato, eu sou, mas Deus, pela graça dele, tem nos sustentado e é o que me basta. A graça do Senhor Jesus. O primeiro texto que eu quero falar com você a respeito desse comentário da nossa irmã se encontra em Atos, capítulo 5, 29, que está escrito assim: ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Aqui Pedro está constatando. É um texto que afirma e fala de uma das únicas, ou único mandamento, ou única orientação que temos para nós, e como igreja, ter uma desobrigatoriedade, ou seja, não obedecer ao Estado. Aqui está uma das formas a qual a igreja deve desobedecer ao Estado ou a qualquer um que esteja enganando ou pregando o Evangelho falsamente. E ressalva, se a igreja de Jesus Cristo continuar com as portas fechadas, os templos fechados, e for comprovado que isso é uma afronta à igreja, que esse interesse através dessa pandemia é também uma perseguição à igreja, aqui está o texto. Nós podemos desobedecer ao Estado, porque nós devemos primeiramente obedecer a Deus, depois às autoridades humanas. Então, a nossa pregação, ela não deve ser para agradar humanos ou autoridades. Nossa pregação deve ser para agradar primeiro a Deus. Segundo texto em Filipenses, capítulo 1, versículo 16, está escrito: é verdade, contudo que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Versículo 16, este o fazem por amor, consciente de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho, apologética, defender o Evangelho. Versículo 17, mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade e imaginando que pode aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas
algemas. Paulo preso falando aqui. Então, que nós fomos colocados para fazer a defesa, defender os princípios, defender a doutrina dos apóstolos, apologética. Então, as escrituras devem ser defendidas, você gostando ou não. A palavra de Deus deve ser pregada, ok? Deixa eu dar pausa aqui no áudio, amados, que aqui a gente vai começar já a tratar da nossa aula. Então, há necessidade de pregar o evangelho, de fazer uma apologética e pregar o evangelho verdadeiro, porque aqui, como nós vemos em Filipenses, existem pessoas que pregam o evangelho com outras intenções. E o último texto, a Timóteo também, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, está escrito: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos ou comichões nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Então, a terceira palavra de Deus nos diz que nossos dias, nos dias de hoje, ou no período da apostasia, que é o período que a igreja se encontra hoje, haveriam pessoas que buscariam ouvir o evangelho que não mexe com seu ego. O evangelho que não confronta, um evangelho misturado com o humanismo, né? Então, a palavra de Deus já dizia que haveriam pessoas, e nós temos na história pessoas que foram mortas por continuar pregando o verdadeiro evangelho. Então, essa aula que nós ainda não iniciamos, mas a aula de Pérgamo, a igreja de Tiatira, essa igreja vai falar sobre isso, sobre perseguição, vai falar sobre pessoas que não querem ouvir o evangelho, pessoas que contaminaram o evangelho, pessoas que venderam o evangelho por dinheiro, né? Vamos falar da Inquisição Romana, porque ela se encontra profeticamente dentro do período da igreja de Tiatira. Então, nós continuaremos falando sobre o evangelho verdadeiro. Doa quem doer, ouça quem quiser, e assim como as cartas às igrejas da Ásia, que terminam assim: assim diz o Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Então, ouçam. Aquele que quer ouvir vai crescer, vai amadurecer, vai aprender. Amém? Amados, dando continuidade, eu fiz uma pesquisa no YouTube. Porque nós temos visto que aos domingos e às quartas-feiras são os períodos, os dias da semana, as quais mais as igrejas estão fazendo as suas transmissões, as lives, né? E aí eu tive que fazer uma pesquisa, porque eu não quero fazer nossa live no período dos cultos, né? Não quero atrapalhar as igrejas, então eu quero fazer com que essa live, esses estudos, sejam colocados num dia da semana e num horário propício para que você possa ter a oportunidade de assistir conosco online. Muitos estão assistindo e não podem estar online, né, por conta do culto das suas igrejas. Então, eu fiz essa pesquisa. E a pesquisa que eu fiz no YouTube, a qual eu estou colocando para você agora aí no slide, a primeira pesquisa foi: qual estudo você gostaria de participar em nossa próxima live ao vivo? Nós podemos ver que 66% das pessoas inscritas no nosso canal votaram pelo estudo do livro de Apocalipse. 15% sobre teologia, 10% sobre escatologia, está dentro também do livro de Apocalipse, 5% sobre coronavírus e os outros 5% os demais assuntos. Então, nós continuaremos falando sobre o livro de Apocalipse e, se assim Deus permitir, nós vamos fazer a exposição bíblica dos 22 capítulos do Apocalipse. E o período a qual nós vivemos também é necessário nós apresentarmos as exortações e as bênçãos a qual esse livro maravilhoso também nos ensina. A segunda pesquisa que eu fiz é que qual dia da semana você preferiria assistir os estudos e participar das nossas lives. Com 49% dos nossos inscritos, eles escolheram assistir as nossas lives entre segunda e terça-feira. E 28% escolheu
assistir aos domingos. Ou seja, então nós daqui para frente iniciaremos nossas lives ou na segunda ou na terça-feira, tá ok? E o terceiro e último pesquisa, qual você também está vendo, eu quis saber a respeito do horário. Qual o melhor horário para se assistir uma live ou participar de um estudo bíblico aqui no YouTube, na sua opinião? Com 64%, as pessoas escolheram que o melhor horário, né, para assistir vai das 18 horas até as 23 horas. Então, nossas lives, amados, serão transmitidas às segundas ou terça-feira, né? E serão transmitidas no período das 18 horas até as 23 horas, ok? A escolha de vocês aí. Essa pesquisa foi realizada para que nós não venhamos atrapalhar o culto, né, de outras igrejas. Então, vamos ver se a gente consegue aplicar isso aí nas nossas aulas, tá ok? Então tá, irmãos, agora a gente vai iniciar a nossa aula. Vamos iniciar a Escola Bíblica Virtual. Nossa aula de hoje será sobre a igreja de Tiatira, conforme eu já tinha comentado. O texto se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao versículo 29. Acesse aí no seu smartphone, abra aí a sua Bíblia. Eu vou dar um segundinho para você poder fazer isso. Enquanto isso, eu comento o que será essa aula. Essa aula vai falar sobre a igreja tolerante. A igreja de Tiatira é considerada uma igreja tolerante, ela tolerou doutrinas estranhas, principalmente a doutrina de Jezabel, uma profetisa ou uma sacerdotisa que vemos lá no Velho Testamento, que corrompeu o rei Acabe. Nós veremos também o amor, a fé e o serviço dessa igreja. Jesus faz uma avaliação dessa igreja e ele fala que essa igreja era positiva nessas obras. Veremos quais são essas obras e colocaremos profeticamente o período dessa igreja dentro do período da Inquisição Romana. Como assim? Essa igreja ela se encontra num período, né? Ela foi escrita historicamente para a igreja de Tiatira, a qual houve alguns acontecimentos naquele período que se encaixou, nós veremos isso, mas todas as cartas escritas às igrejas da Ásia, elas também falam profeticamente, ou seja, elas se enquadram dentro de um período da história da igreja. Então, nós veremos que o período profético dessa igreja, ela está enquadrada, uma das principais acontecimentos, um dos principais acontecimentos profeticamente está a Inquisição Romana. Não pretendo de forma alguma falar mal, questionar nossos irmãos católicos, não. Isso é história, isso está comprovado, isso é história. É um fato que ficou marcado na humanidade, né? Um fato que não deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceu, ficou marcado. Recentemente o Papa Francisco pediu perdão, se não me engano, por esse ato da história, né? Que a igreja perseguiu os protestantes, tá ok? Fazendo uma revisão rápida antes de iniciarmos a leitura bíblica, nós faremos a revisão da última aula. A última aula nós estudamos sobre a igreja de Pérgamos e vimos o impacto negativo que a idolatria causava na vida dos crentes, quando nós falamos de Balaão e os nicolaítas. Vimos também a fidelidade dos cristãos em meio à idolatria do povo, né? Falamos do martírio, né, de Antipas, fiel testemunha. Vimos os crentes influenciados pelas coisas do mundo, mundanizando, por isso Pérgamo era casado com o mundo, e Pérgamo a cidade dos livros, por isso a palavra pergaminho, que surgiu nessa cidade. Então fica aí a revisão. Se você ainda não assistiu essa aula, você assista, está na nossa playlist, dê continuidade aí à leitura. Hoje a gente tem aqui o prazer, né? A leitura será realizada aqui pelo meu filho, pelo Thales. Ele fará a leitura bíblica juntamente para que a gente possa acompanhar, ok? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras.
Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que sou aquele que esquadrilha os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes retendo até que eu venha, ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar, irmão, para que Deus possa abençoar e que Deus dê discernimento para que a gente possa dar continuidade ao estudo dessa palavra maravilhosa sobre a igreja de Tiatira. Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome pela leitura da tua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos e colocamos a nossa vida, Senhor Deus, diante do teu altar neste exato momento. Pedimos a revelação, Senhor Deus, do texto bíblico, que o Senhor nos ilumine, Senhor Deus, a respeito dessa aula. E que essa aula possa ser edificante, será confrontante, Senhor Deus, confrontará muitos que estão assistindo, mas que nós possamos, Senhor Deus, aprender do Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor nos corrige, o Senhor nos orienta, Senhor Deus, para que possamos viver uma vida, Senhor Deus, mais próxima do teu verdadeiro evangelho. Capacita, Senhor Deus, e fala com todos nós. Fala comigo, nos dê capacidade para que possamos ensinar. Que o Senhor possa também abençoar aqueles que estão assistindo nesse exato momento. Senhor Deus, que toda semente ou qualquer impedimento que esteja tirando a atenção das pessoas às quais estão assistindo essa aula, essa mensagem, seja repreendido, Senhor Deus, para que a semente do Senhor venha a ser plantada em seus corações. Nós pedimos que estejam conosco, nos abençoe na tua palavra, nessa exortação, Senhor Deus, a qual o Senhor faz a essa igreja. Nos abençoe assim. Pedimos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, falaremos então sobre o período da igreja histórica, ok? Sobre a igreja histórica. Sabemos que a igreja de Tiatira, ela tem o período profético de 538 a 1517 depois de Cristo. Esse é o período da igreja de Tiatira profeticamente, ou seja, onde aconteceu o período profético, tá? Foi a igreja com o maior período na história, a igreja de Tiatira. Esse período profético, ele se enquadra dentro do período da Idade Média, o período da Santa Inquisição, ok? Profético. Historicamente, essa igreja, ela existiu ali na Ásia Menor, nos primeiros séculos, né? E ela foi destinada, essa carta foi destinada pelo apóstolo João, como as demais cartas. O apóstolo João escreveu as 7 cartas e endereçou a essas igrejas. Historicamente, a igreja de Tiatira, ela é uma igreja que tem o significado de aroma suave. O significado principal da igreja, que significa aroma suave, transliteratura para o português. Uma das suas características históricas são seus falsos mestres, historicamente o que acontecia nos primeiros séculos, né? A exortação que Jesus faz a essa igreja é sobre a fornicação e a tolerância à falsa profetisa, falando sobre Jezabel, né, que ensinava, eles eram tolerantes a essa doutrina, assim como a igreja de Pérgamo era tolerante a Balaão, né?
aqui nós vemos que a igreja vai começando a ter aí a aceitar umas ou novas doutrinas, ou na verdade nenhuma nova doutrina, porque aqui nós vemos Jesus, quando ele fala sobre essa Jezabel, ela provavelmente não é uma Jezabel, outro tipo de Jezabel. Provavelmente ele está falando de uma doutrina antiga, lá do livro dos reis, né? Ele está embasando, então Jesus está lembrando e falando com essa igreja sobre aquela doutrina antiga que também estava já no seio dessa igreja, né? E Jesus faz promessas a essa igreja. Ele faz a promessa que daria sobre as nações a estrela da manhã, poder sobre as nações e a estrela da manhã, né? 3 ameaças que a igreja da Ásia e as atuais. Ela esfriou, era uma ameaça individual, perseguição era uma ameaça externa e os seus falsos mestres também era uma ameaça interna da igreja. Sobre a cidade de Tiatira, a história, né? A cidade de Tiatira estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes. Atualmente ela se chama Axirá, que significa Castelo Branco, e está localizada hoje na Turquia, ok? Nós vemos uma personagem, Lídia, por exemplo, citada nessa carta, que foi a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa. E é bem provável que o evangelho tenha chegado a Tiatira por meio dela. Olha a referência sobre ela, sobre Lídia. Lá em Atos capítulo 16, 14, está escrito: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido e de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender e atender à mensagem de Paulo. Então nós vemos que a Lídia é um personagem, a qual está escrito aqui a igreja de Tiatira. Ela aparece e provavelmente ela foi uma das primeiras a ser convertida e provavelmente a gente vai ver que ela tenha levado e formado a igreja ali na cidade de Tiatira através da conversão, né, com Paulo. Quem era Lídia? O que sabemos sobre ela? Mas primeiro que Lídia era natural de Lídia, ou seja, o nome Lídia é um nome natural da cidade, que seu nome deriva da região onde ela nasceu. Ela era comerciante de púrpura. A púrpura era uma das tintas mais famosas e caras da época. Então ela saía da cidade para vender em outras localidades. Provavelmente foi ali que ela teve um encontro com o apóstolo Paulo, vendendo a sua púrpura, né? Porque ela era comerciante. Lídia aparece na história e é apresentada no livro de Atos, quando Paulo decide a Macedônia. Então aqui em Macedônia nós vemos ela sendo apresentada. Lídia, embora não fosse judia, era simpatizante do judaísmo e foi a primeira a aceitar o evangelho e ser batizada como sinal do seu compromisso com o cristianismo. E olha o que ela fez, né? Ela ajudou a plantar a igreja de Filipos. Então Lídia ajudou a plantar a igreja de Filipos e ela se reunia como uma igreja em sua casa. Olha só, vamos fazer a leitura. Após a sua conversão, convidou os missionários para se hospedarem em sua casa. Demonstrou ser uma mulher decidida e corajosa. Veja o que ela disse a Paulo em Atos 16, 15. Se haveis julgado que eu creio no Senhor, entrai e ficai em minha casa. Com isto, ela dá um grande apoio a Paulo e seus companheiros e ajuda na implantação e crescimento da igreja em Filipos. Depois disso, Paulo e Silas foram presos, né? E ali, quando Paulo foi libertado da cadeia, ele também convence, né? E aí um carcereiro é convertido nesse período. E aí junta-se Paulo, Silas e mais esse carcereiro convertido e foram até a casa de Lídia para se reunirem como igreja. E ali os primeiros cristãos filipenses se reuniam. Você pode checar isso em Atos 16, 40.
Agora iniciaremos, amados, a exposição bíblica dos nossos versículos. Iniciaremos pelo versículo 18 e faremos alguns comentários. Versículo 18, a igreja de Tiatira, está escrito: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Aqui, olhos como chama de fogo quer dizer que ele sabe de tudo. Ele estava vendo os acontecimentos da igreja. Ele fala também de um juízo divino. Ele sabe tudo que nós estamos fazendo. Tudo que está encoberto, tudo que está escondido, Jesus sabe, porque ele tem os olhos como chama de fogo. Ele sabe todas as coisas, né? Pés como chamas de latão reluzente é uma referência ao livro de Daniel, nós faremos a leitura. Ou seja, ele tem força para castigar e até esmagar os seus inimigos. Lá em Daniel 10:6 está escrito: Seu corpo era como o berilo, o rosto como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma grande multidão. Então Jesus usa aqui uma referência do livro do profeta Daniel. Jesus sempre fazia isso. Ele sempre citava o Velho Testamento, porque Jesus, na verdade, era o cumprimento do Velho Testamento. Jesus é a chave hermenêutica do Velho Testamento. Tudo que o Velho Testamento apontava, estava sendo apontado para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ele fazia questão, ele sempre lembrava e demonstrava a passagem do Velho Testamento, né? Continuidade, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais ou maiores do que as primeiras. Então, conheço a tua obra, ou seja, o teu amor. Eles tinham amor, era uma igreja que amava. Era uma igreja que tinha serviço. Era uma igreja que tinha fé verdadeira no Senhor. E era uma igreja que tinha paciência nas suas tribulações. E ele diz que as suas últimas obras seriam ou são mais ou maiores do que as primeiras. A igreja em Tiatira era uma congregação totalmente ativa, funcional. Ela exercia o seu amor, a sua fé, a sua paciência, né? As suas obras. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa, que se mostra pelas suas obras. Vamos guardar isso aqui, porque eu vou comentar na próximo slide, eu vou comentar sobre isso. A fé que agrada a Deus é a fé ativa que se mostra pelas suas obras. Aqui está falando de fé e de obras. Nós comentaremos sobre isso, porque você pode estar perguntando, mas nós somos salvos pela fé, não por obras. Tiago fala que é pelas obras, porque sem obras a fé é morta. Então a gente vai comentar sobre isso. Continuidade aqui do versículo 19. Amor, fé, serviço e paciência é a igreja que tinha as qualidades. Essas são, ou seja, as qualidades dessa igreja de Tiatira, porque ela era dedicada, ela era amorosa. Suas últimas obras, conheço as tuas últimas obras. Por que Jesus se refere a isso? Historicamente, a igreja de Tiatira, ela tinha um orfanato e um hospital nessa cidade. E no hospital e no orfanato, a igreja de Tiatira colocava em prática tudo isso aqui: amor, paciência, fé, serviço. Então era uma igreja que exercia era uma igreja missionária, uma igreja que amava de fato e botava em prática, né, as suas obras. Sobre as suas obras, como somos salvos por ela? Aí aqui eu quero falar fé e obra, entre fé e obra. Saindo um pouquinho do texto, eu quero comentar com você para que você não tenha dúvida. Aqui, quando fala de fé e obra, na teologia nós chamamos isso de um antinômio. O que é um antinômio, Eduardo? Antinômios são duas passagens bíblicas que parecem se contradizerem, mas elas não se contradizem. Por isso a necessidade da hermenêutica e da exegese, para que você entenda que uma passagem
está falando da mesma coisa, ou está se referindo para acrescentar outra coisa. Outro exemplo também disso é a predestinação e a predestinação e a eleição, né? Deus predestinou, elegeu para a salvação, e outros dizem que é nós que escolhemos pela salvação. Parece um antinônimo, não, mas as duas coisas estão ligadas ao mesmo tempo, porém um mistério. É um mistério que nós não sabemos por que Deus nos elege, nos predestina, mas também nós temos a responsabilidade através do livre-arbítrio de escolhas, né? Eu farei até uma aula sobre isso, calvinistas, né, e arminianos, que é a doutrina da predestinação e do livre-arbítrio, numa próxima aula. Então vamos entender, entre fé e obras. Em Efésios capítulo 2 e o versículo 8 e 9, está escrito assim, Paulo dizendo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, então a salvação não é nós que escolhemos, é dom de Deus, é Ele que nos dá, é um dom, né? É imerecido, nós não merecemos, não fazemos nada para merecer, porque é um dom de Deus, isso não vem de nós. Então ele fala que a salvação, aqui a fé, né? É pela fé que nós somos salvos. Já em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, Tiago diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé e as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago está dizendo? Ele está contradizendo Paulo? Ele está falando aqui que a salvação é pelas obras? Vamos lá, gente. Algumas religiões, algumas igrejas pregam a salvação pelas obras. O próprio catolicismo. Por que eu enquadrei isso aqui? Porque nós falaremos sobre o catolicismo romano como religião. Então, a Igreja Católica, os espíritas e tantas outras religiões, elas acreditam que a salvação é através de mérito. Ela acredita que a salvação delas é através de obras. Então eu vou ajudar, eu vou dar uma cesta básica, eu vou fazer uma caridade, eu sou uma pessoa boazinha, né? Eu não faço nada de errado e eu vou ser salvo. Não, Tiago está dizendo o seguinte aqui, não está falando que a salvação é pelas obras. Ele está simplesmente se referindo ao texto de Paulo, dizendo que uma pessoa que é salva pela fé, pela graça, ela automaticamente produz fruto. Então não há um antinônimo, não há uma discordância entre o texto. A salvação é pela graça, ponto final, não vem de nós não escolhemos, ponto final, não merecemos, é dom de Deus, é Ele que nos dá, salvo para sempre, mas uma vez salvo, salvo para sempre, ponto final, ok? Não são as obras que nos levam a ser salvos. Porém, aqui o detalhe melhor. Quem é salvo produz obra. Então é isso que o Tiago está dizendo aqui. Quem é salvo, ele vai produzir, ele vai ter obras. Se ele não tem obras, a sua fé é morta. Ok? É o que Tiago está dizendo. Todo crente salvo produz obra. Então é um cumprimento ao que Efésios 2, versículo 8 e 9 diz. Não há nenhuma contradição, é um antinônimo, porém as duas coisas andam juntas. Ok? Jezabel, outra pessoa, né, uma mulher que é vista na igreja de Tiatira. Ela também é conhecida como Jezebel. Jezabel ou Jezebel. Quem era Jezabel? Eu coloquei para você aqui para que você saiba algumas coisas sobre Jezabel. Por que Jesus condena essa prática de Jezabel na igreja de Tiatira? Primeiro, Jezabel era esposa do rei Acabe, um rei que nós vemos lá no livro dos reis, ok? Ela era uma mulher de forte personalidade, tá? Ela era um tipo de sacerdotisa, por isso chamamos ela de profetisa, ou seja, Jesus chama ela de profetisa aqui na igreja de Tiatira, porém uma profetisa pagã, tá? Uma sacerdotisa pagã, porque ela não adorava o Deus legítimo. Passou a governar no lugar do seu rei, ou seja, do seu esposo, o rei Acabe, que demonstrou ser um rei fraco, ensinando a adoração a Deus Baal.
Então, aqui nós vemos que ela, pela sua personalidade forte e sua persuasão, ela conseguiu convencer o rei Acabe a adorar deuses pagãos, deixando o Deus de Israel de lado e adorando a Baal e aos outros deuses. Nós veremos o que ela fazia com essa adoração. Então, por isso consideramos o rei aqui de Israel um rei que se dizia rei, adorando o único Deus, né? Deus de Israel. Ele passa aqui por conta de Jezabel sendo influenciado, um rei fraco, né? Um rei que se deixou levar pela persuasão da sua própria mulher. Ele acabou se idolatrando o povo de Deus, fazendo o povo pecar, e o povo, infelizmente, começou a cultuar Baal por conta disso. Ela era extremamente dominadora, era uma das coisas que ela tinha nela, né? Que ela era totalmente dominadora. Ela não é vista como uma prostituta, como muitos dizem, né? Alguns cristãos, algumas pessoas dizem que Jezabel era uma prostituta, né? A doutrina de Jezabel é a prostituição, que bota colar por causa das suas vestimentas, suas vestes, suas maquiagens. Aí faz uma confusão danada, chamando até algumas pessoas de Jezabel na igreja, quando a pessoa está bem vestida, né? Claro que Paulo ensina aí a forma da mulher cristã se comportar, se vestir, que a sensualidade da mulher não deve ser excessiva, né? Ela não deve demonstrar sensualidade na igreja, né? E etc e tal. Porém, aqui nós não temos contexto nenhum para dizer que Jezabel ela era uma prostituta ou que ela se prostituía com outras pessoas. A prostituição de Jezabel que vemos em Tiatira era na figura espiritual, e nós veremos como. Na questão religiosa era a sua prostituição. Sétimo, que sacrificava crianças, seus deuses, e o povo de Israel aceitava essas práticas como normais. Então ela sacrificava crianças ao deus Baal, né? E o povo de Deus, os israelitas, começaram a aceitar isso como se isso fosse algo normal, né? Então o rei Acabe, infelizmente, aqui ele foi um rei frouxo, deixou a mulher dominar e governar no lugar dele. Quis combater o Deus de Israel, perseguindo todos os seguidores. Ela perseguia os verdadeiros, o verdadeiro povo de Deus, né? Eu ia falar os verdadeiros cristãos, mas aqui, referindo-se ao Velho Testamento, era o povo de Deus. Referindo aqui a carta de Tiatira, essa prática na igreja de Tiatira, realmente perseguição ao povo cristão. Essa doutrina tinha essa finalidade de fazer o povo cristão ser adoradores de outros deuses, né? Nono, que perseguiu o profeta Elias e tentou matar, porém Deus, através de Elias, ganhou a batalha contra os profetas de Baal. Então, essa Jezabel é a mesma que caçou o profeta Elias. O profeta Elias venceu a batalha com os 400 profetas dela, de Baal, e nesse período nós vemos que Elias se esconde, vai para o deserto e ele entra numa profunda depressão. Detalhe que a depressão não é algo do nosso tempo, como muitos dizem. Depressão é o mal do século. Não, depressão ela já existia há muito tempo. Lá no Velho Testamento nós já podemos ver através do profeta Elias que ele ficou deprimido e pediu até para que Deus o matasse. Ele não queria mais viver, ele ficou com medo. Olha só, um homem que ganhou a batalha contra 400 profetas, né? Eles foram destruídos ali, Deus provando que o Deus verdadeiro de Israel era o Deus de Elias. Ele ficou com medo, ele fugiu, ele correu, ele teve medo, né? Então entrou em depressão, pediu para morrer. E aí a gente vê que os corvos ali alimentam Elias, bota ele para descansar um pouquinho, dorme, o anjo cuida dele ali, etc e tal, né? Mas ali a profetisa, ela tentou matar Elias de todas as formas. E décimo e último, né, terminando um pouco sobre a vida de Jezabel, que ela morreu comida pelos cães, conforme a própria profecia de Elias, né? E seus restos mortais se tornaram como esterco para o pasto. Não acharam seus restos mortais, porque os cães ali, quando se cumpriu a profecia de Elias, ela foi morta e os cães o devoraram. E ali os restos mortais de Jezabel se tornou como esterco. Ok? Então já sabemos sobre a vida de Jezabel, qual eram as suas práticas, o que ela fazia, sedutora, enganava o povo, e Jesus reprova isso na igreja de Tiatira.
porque estava acontecendo essas doutrinas na igreja de Tiatira. Dando continuidade ao versículo 20, na exposição do texto, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel. Ou seja, aqui começa e dando continuidade à reprovação de Jesus. Tenho poucas coisas contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, olha, a mesma sacerdotisa lá do Velho Testamento, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, essa Jezabel que nós vemos aqui na igreja de Tiatira, Jesus fazendo essa exortação para os cristãos, é a mesma. É a mesma Jezabel, é referência à mesma Jezabel do Velho Testamento do Livro dos Reis. O problema principal da igreja em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. É possível que a mulher realmente chamava-se Jezabel, mas é também provável que Jesus tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da mulher do rei Acabe no 9º século. Então, irmãos, aqui nós podemos tirar o seguinte: Jesus estava se referindo a uma doutrina que estava implantada no seio da igreja, como também pode ser que exista uma mulher, ou aliás, existiu uma mulher com o mesmo nome no seio da igreja e que ela também praticava, ensinava as mesmas coisas que Jezabel. Eu acho muito pouco provável. E eu acredito aqui que quando Jesus se refere, ele não está se referindo a uma pessoa que estava presente nessa igreja, né? Aqui alguém poderia até falar de reencarnação, querer usar esse texto para dizer que era uma reencarnação. Não, nada disso. Ou seja, aqui eu acredito que Jesus estava repreendendo a sua igreja porque a prática religiosa, doutrinária, era as mesmas de Jezabel. Sabemos que as práticas pagãs ainda vêm sendo sustentadas ao longo da história até hoje, né? Por isso a gente fala de período histórico e período profético. Tudo que aconteceu lá atrás no período bíblico vem acontecendo ao longo do tempo, né? Dando continuidade aí. Ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria, né? Ao invés de adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, passaram a adorar ao Deus Baal. A Jezabel de Tiatira agiu da mesma forma, de forma semelhante, seduzindo os cristãos às práticas de idolatria e prostituição, ou imoralidade sexual literal, ou impureza espiritual. Então ela ensinava, a igreja de Tiatira estava praticando esses escândalos sexuais, né? Traições, sexo com prostitutas, e aí essa era a repreensão. Jesus queria sua igreja santificada, isso não combinava com o cristianismo. E a igreja de Tiatira estava deixando e ser influenciada por essa prática que contradiz os ensinamentos do cristianismo, né? Ela incentivou os servos de Deus a comerem também das coisas sacrificadas a ídolos, que era uma prática condenada e que representa comunhão com os demônios. Então, comer de sacrifício, de comidas sacrificadas a ídolos ou a outros deuses, é considerado como uma prática de comunhão com demônios, né? Vamos fazer a leitura em Atos 15, 20 e também em 1 Coríntios 10, do versículo 20 ao versículo 22. Olha só como que diz, Atos 15, 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado do sangue. Então aqui a gente já vê que era proibido essa prática entre o cristianismo. Quando Pedro brigou lá com Paulo, né, num dos concílios, acho que no primeiro concílio de Jerusalém, se eu não estou enganado, me desculpem, irmãos, estou citando aqui a mente, né? Então, eu acredito que nesse concílio, aquela briga ali de Paulo com Pedro, eles falavam sobre isso. O cristão podia comer, não podia, tal. Aí depois Paulo vai falar que no ídolo não é nada, apenas era um objeto de pau, que não servia para nada, né? Mas aqui nós vemos em Atos 15, 20 que o cristão ele tinha que se abster das contaminações, de comer dos ídolos, né? A carne que era vendida dos templos pagãos eram vendidos nos açougues ali, e os cristãos podiam comer daquela carne ali, que era sacrificada. Isso aí dá um estudo extra, né? Dando continuidade aqui. Então, o cristão não deveria comer das contaminações,
não deveria fornicar, porque o casamento, né, o sexo era só para aqueles que eram casados, então estavam fornicando, e de coisas que eram sufocadas, ou seja, animais que eram mortos, sufocados. Na tradição chinesa hoje, ela diz que quanto mais sofrimento na morte do animal, quanto maior for o sofrimento do animal, melhor é a carne. Então, provavelmente a gente pode entender que o sufocado e do sangue, né, com medo que é um animal que foi sufocado, né, morto através de uma tortura, né, é que não devia comer desse tipo de animal. Então, dando continuidade lá em 1 Coríntios 10, 20 e 22, no versículo 20, não. Quero dizer que os pagãos sacrificam oferecido aos demônios e não a Deus. Ou seja, ó, quero dizer que os pagãos sacrificam oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então, o que era sacrificado aos pagãos eram realmente sacrificado a ídolos, aos demônios. E aí Paulo aqui fala que não, o povo não deveria comer, porque isso é comunhão com os demônios. E aí ele continua, vocês não podem, versículo 21, beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele dando continuidade no versículo 21. Né? Porventura, versículo 22, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que eles para isso? Então, era proibido. 1 Coríntios 10, versículo 20 e 22. O problema aqui da igreja foi a sua tolerância. Voltando a dizer, o principal problema da igreja de Tiatira era a sua tolerância dessa falsa profetisa. O povo de Deus o povo de Deus deve repreender e rejeitar todo e qualquer falso profeta no meio da sua igreja. Essa é a orientação. Vejamos alguns textos bíblicos que nos ensinam a rejeitar os falsos ensinos e as falsas doutrinas dentro da igreja. E aqui eu coloquei 4. 4 textos apenas, eu poderia colocar muitos outros, mas aí o vídeo ficaria muito extenso. 4 textos que nos ensinam a combater as doutrinas. Quais doutrinas? Naquela época, Balaão, Nicolau, Jezabel, hoje, quais as falsas doutrinas? Teologia aberta, universalismo, a própria Jezabel dentro da igreja, balanitas, nicolaítas, também continuam ainda essas práticas na igreja. E aí eu poderia citar várias e outras teologias ruins que estão acabando e fazendo com que o povo de Deus peque, né? O papel, ou seja, da igreja, do crente, de qualquer crente, é defender, ou seja, apologeta, ser um apologeta. Todo cristão, líder, tem que ser um apologeta. Saber defender, saber identificar e combater com as escrituras os falsos profetas e os falsos cristãos. Falsos profetas versus verdadeiro cristianismo. Temos que fazer essa diferenciação. Então, coloquei 4 textos para vocês aqui. O primeiro texto está em Efésios, capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Aí você vai falar que em capítulo 7 de Mateus, versículo 1, Jesus diz que não devemos fazer julgamento. Não julgue para não ser julgado. Aí eu te falo, como nós não julgaremos, como nós não podemos julgar, se o próprio texto e vários outros textos dizem que nós devemos julgar? É o outro antinômio? Temos que entender sobre isso. Jesus ensinou a confrontar falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas, falsos cristãos, falsos irmãos. Jesus sempre ensinou. E para que você consiga fazer isso, você tem que julgar. O que Jesus fala em Mateus 7 lá, de não julgar, é o julgamento hipócrita, aquele que você não conhece o coração. Mas as atitudes erradas devem ser confrontadas com respeito, né? E aí Jesus, e aqui em Efésios, a gente vê Paulo falando que a gente não deve se comunicar com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condená-las, ou seja, apologética, defendendo o evangelho, condenando essa prática, né? Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites.
mediante palavras suaves e bajulação, engana os corações dos ingênuos. Romanos 16, versículo 17 e 18. Como eu falei do comichão nos ouvidos. Pessoas que estão falando suavemente, de forma delicada, pessoas que não exortam, não repreendem, são pessoas que demonstram querer bajulação para si próprio, estão querendo enganar o coração das pessoas ou dos crentes, das ovelhas que são ingênuos e acabam caindo nessas teologias, né? Então nós vemos aqui que nós não devemos temos que ter cuidado com aqueles que causam divisões, porque os que causam divisões são geralmente recebidos como falsos, né? Para destruir o povo de Deus. Aqui a gente falando de Jezabel, né? Mas existe outras teologias. Manda a gente se afastar deles. Antes desse afastamento, nós temos que provar o espírito para ver se realmente é de falso profeta, é de um falso cristão, porque às vezes a pessoa veio de uma denominação que ela foi doutrinada daquela forma. Ela chega na denominação achando que é daquele jeito, entendeu? Então ela precisa ser reeducada, ela precisa ser doutrinada novamente. Tem que haver um ensino, né? Demonstrar através da palavra que aquilo que ela está fazendo é errado, com amor, com respeito. Mas quando se vê que é falso, que a intenção do coração é falsa, que ele é falso mestre, e a gente vai ver falsos cristos, falsos mestres, eles têm algumas qualidades aí, né? Para poder ser falsos, pessoas enganosas, né? Estão no meio da igreja, porque eles não professam Cristo, mas estão para criar divisões. Tem um vídeo aí de um ex-satanista, Leandro, não sei o que lá, Carnal, esqueci o nome dele. Ele é o ex-satanista, ele fala num dos seus vídeos que ele entrava nas igrejas para poder criar divisão. Eu vou lembrar o nome dele, depois eu cito aqui. Ele fala assim, que entrava nas igrejas para pregar, aliás, para se tornar membro daquela igreja para começar a criar divisões. Ele descobria uma fofoca de um irmão, ele ia lá, falava para outro, começava a criar divisões dentro da igreja. Então, ele era satanista. Então, é isso aqui que Deus está falando. Porque existem cristãos que estão cometendo erros, mas eles estão cometendo erros, mas eles não sabem. Eles não têm coração, eles estão com boas intenções, cometem erro porque eles não conhecem. Não é o caso aqui. Aqui é combater diretamente os falsos mesmo, que eles queriam destruir, né? E eles queriam bajulações, né? Queriam ser idolatrados dentro da igreja. Então, esse a gente deveríamos ter cuidado, porque eles enganam o coração dos ingênuos. E aí transformam uma igreja imatura espiritualmente. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9... Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A igreja de Tiatira estava acreditando em doutrinas que não eram do nosso Senhor Jesus Cristo. Era a doutrina pagãs que vinha lá do Velho Testamento. Nós falaremos para frente, profeticamente, como a igreja tem se comportado com essa doutrina espiritual de prostituição, através do período da Inquisição Romana. Então, refletindo aqui, para seguirem outro evangelho, nós não devemos seguir nada que esteja fora das escrituras, do canão, que na realidade não seja evangelho. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, acho que eu tenho aqui ainda um livro de estudo, que é um outro evangelho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, esse livro aqui é um novo evangelho. Se dizem ser um novo evangelho. O livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Então, ou seja, olha o que ele está dizendo aqui. Se até mesmo um anjo do céu vier pregando um novo evangelho, seja amaldiçoado, anátema. Então, essa religião, por exemplo, os Mormons,
né? Os Mormons, o livro de Mórmon. Ó, o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Tá bem claro aqui, ó. Tomara que você consiga ler aí. Que aqui na minha tela tá aparecendo o vídeo espelhado. Não estou conseguindo. Tá? Então, ou seja, é isso aqui que Jesus está falando aqui. Aqui, ó. Aqui novamente, ó. O livro de Mórmon, ó. O novo, vamos ver se focar, o Novo Testamento. Eu tenho aqui para estudo, para rebate, para debater. Você precisa conhecer histórico, precisa conhecer religião, para que você consiga identificar as teologias ruins. Então, aqui está um exemplo de um novo evangelho. Aqui o autor, acho que é Joseph Smith, se eu não me engano, se diz receber uma revelação de um anjo. O próprio Jesus apareceu para ele, escreve que esse evangelho que tem aí está errado. Escreve agora aí que um novo evangelho, porque tudo que a igreja hoje está fazendo está errado. Tito capítulo 3, versículo 10, 11. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, ou seja, o homem herege, que está praticando heresia, que sabe que é um herege, que está com falsas intenções, ou que está praticando uma heresia e com boas intenções, depois de uma ou outra demonstração, ou seja, Mateus capítulo 18, vá até o irmão, fala com ele, se ele aceitar, bem, gaste teu irmão. Segunda vez, ele não aceitou. Terceira, leva para a assembleia, aí você expulsa. Aí esse texto aqui, ele enquadra ali na exegese, ou na hermenêutica ali. Junto, né? Faz parte. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Lança-se-o fora da congregação para que Satanás consuma o corpo e que no último dia seja salvo. Talvez, se ele for um crente que seja irrepreensível, ainda tenha como ser salvo. Mas se ele for um herege que está plantado na igreja para destruir a igreja de Cristo, que não é cristão, se diz cristão, é falso, então aqui nós temos ensinamento que nós não devemos demonstrar, evitar, sabendo que ele está pervertido, ele é pervertido, que ele está pecando e que ele já é um condenado, tá ok? Então nós devemos fazer essa diferença aí. A igreja em Tiatira tolerava esta falsa mestra ou profetisa Jezabel. Devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com homens. Aqui começa um pouco a complicar um pouquinho nessa aula, tá? Devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com homens. Eu já tinha citado sobre anteriormente que nós podemos desobedecer civilmente às autoridades enquanto ela não se submete a Deus, ou seja, Deus em primeiro lugar. Olha que Tiago diz em 3,17. Tiago 3,17 diz sobre a sabedoria. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E olha também o que Mateus 10, 34 ao 38 fala sobre a paz. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama mais seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quando ele fala aqui sobre sabedoria, que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz, e quando ele fala aqui a respeito que Jesus não veio para trazer paz e sim espada, ele está se referindo a isso, ao evangelho dele, né? Que por conta do evangelho traria essa inimizade, né? E haveria essa inimizade. E ele contrasta através da sabedoria, dizendo que aquele que conhece essa passagem, conhece as escrituras, ele sabe que no judaísmo ou para os muçulmanos,
outras religiões, né, o Islã principalmente, quando o filho se converte, ele é morto, decapitado. Ou então o pai simplesmente, no judaísmo, por exemplo, para de falar. Tem um filme que fala sobre isso. Os filhos, quando se converte, para de falar. Quando não mata e não entrega às autoridades, os rabinos, para ser julgado, expulso de casa, ele simplesmente deixa de ser filho para eles. No Islã e alguns muçulmanos, uma linha radical, também expulsam os filhos, ou o pai quando se converte. A mulher, por exemplo, leva-se à praça e eles são apedrejados. Então Jesus veio trazer essa discordância. Veio como? Por amor a ele. Então, ou seja, quem se converte e conhece o Senhor Jesus, de fato, ele passa a ser perseguido até por algumas famílias. No Brasil, por exemplo, existe a briga entre o filho que se converte e o pai que é espírita. Não aceita de forma alguma. É difícil, né? Até que a luz resplandeça sobre aquela religião e eles entendam que sobre Kardec e creiam que não existe reencarnação, né, que só existe a salvação, é só mediante Cristo Jesus, que a salvação deles não é por obras, como eu mencionei anteriormente, isso traz briga, isso traz confronto. Então, pai brigando com filho, filho brigando com pai, né? E aí Jesus fala que quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim não é digno. Ou seja, amar Jesus tem essas consequências. Às vezes você perde a sua família, você perde, né? Paulo tem algumas orientações a respeito disso, de ganhar a esposa, né, ou o esposo pelas atitudes. Então, fica a dica para você. Tem um pai que é espírita, que mãe, você se converteu ao cristianismo, muçulmanos, tanto faz. Ganhar o teu pai, a tua mãe, através das suas atitudes cristãs, demonstrando que você vive um cristianismo puro. Às vezes você fala demais, prega demais, confronta demais. Isso às vezes atrapalha. Às vezes é necessário que você demonstre por atitudes. Se não me engano, se não foi Agostinho, foi o próprio Lutero que disse isso, né? Ganhe a pessoa pelas atitudes. Se necessário, pregue, mas as atitudes são principais. Viver é melhor do que pregar, ok? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Nessa imagem agora que eu estou colocando para você, uma figura, né, para que você consiga ter uma noção básica aí de Jezabel e as profundezas de Satanás, né? Jezabel e as profundezas de Satanás. Apareceu em Tiatira como uma nova doutrina que, em essência, era a velha mentira do diabo. Jezabel e as profundezas de Satanás. Através de seus ensinos e profecias, a perversa Jezabel induz alguns homens à idolatria e ao adultério. Essa imagem para que você possa refletir um pouquinho aí. Deu uma caída na transmissão? Será que está transmitindo? Pronto, estamos online novamente, gente. Vamos dar continuidade aqui porque a transmissão caiu, tá bom? Vamos lá. Qual era a prostituição espiritual referente à doutrina de Jezabel que Jesus estava alertando? Qual era essa doutrina que Jesus estava? Agora a gente vai começar a falar do período profético, ok? Período profético. Vamos começar a falar no período da igreja a partir dos primeiros séculos. Ou seja, a igreja nós sabemos que teve um período de 500 e pouco, a 1400 e 500 e pouco, né? Foi o período da igreja. O que aconteceu nesse período profético? Que se encaixa com os ensinamentos, com as repreensões de Jesus na história, né? Quais são os principais acontecimentos da prostituição espiritual que aconteceram nesse período e que se encaixam dentro da história da igreja, ok? Conforme você está vendo essa imagem aí, essa imagem é da Inquisição, ou faz uma analogia sobre o que foi, como era a Inquisição Romana, né? Ou a Inquisição Romana ou medieval. Ela iniciou-se por volta de 1184 e durou por volta de 1230 depois de Cristo, ou seja, praticamente dentro do contexto profético da igreja de Tiatira. Aquelas repreensões que Jesus fez no texto a respeito da igreja de Tiatira, ela se enquadra aqui dentro do período da igreja do período medieval,
né? E nós veremos o que aconteceu nesse período da Inquisição Romana. Não queria que você, amado irmão, ou você que seja católico ou recém-convertido, ou que você que seja católico praticante, né? Não gostaria que você se sentisse ofendido com o que nós falaremos daqui para frente. O que nós estaremos tratando, ela está escrita, ela está na história, né? Não só teológica ou da igreja, mas ela está na história mesmo da nação, na história romana, na história. Está aí para todo mundo, quem queira ouvir, quem queira estudar, ela está disponível na literatura, né? Você aprende isso no colégio, no ensino médio. Então, o que foi a Inquisição Romana foi um ato muito brusco, né? Uma cassação da igreja romana perseguindo os protestantes, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Jesus aqui está se referindo aos crentes, falando profeticamente, que seguiam a doutrina de Jezabel e ao período da Inquisição Romana. Deixa eu só consertar a leitura. Jesus está se referindo aos crentes que seguiram a doutrina de Jezabel, historicamente, período a qual essa carta foi escrita, e ao período da Inquisição Romana, 1184 depois de Cristo, período profético, período da supremacia papal, período da Idade Média ou Idade das Trevas. Nessa época, o sistema papal assumiu o controle e o poder, e esse poder prostituído foi quem coordenou o massacre dos cristãos nessa época e impôs várias formas de idolatria, como o paganismo. Vamos ver algumas delas. Porque é considerado como uma doutrina prostituída, ou porque é chamada de prostituição espiritual, né? Por que muitas das vezes nós escutamos chamando a Igreja Católica de Jezabel, a Igreja Romana, né? Papa, Jezabel, por conta disso, desse período dessa igreja profeticamente, pelos acontecimentos, né? E veremos e citaremos alguns textos também dentro do livro de Apocalipse que vai também enfatizar que aqui, de fato, a igreja romana ela se encaixa no período profético das exortações, como se Jesus estivesse exortando a igreja romana, né? No ano 607, conforme eu vou colocar para vocês aí, esses acontecimentos, no ano 607 depois de Cristo, Bonifácio III é nomeado primeiro Papa. No ano 709, os fiéis passam a beijar os pés do Papa, ou seja, venerar como se eles fossem Deus. Então, o Papa, no ano 709 para frente, eles eram venerados como Pai, ou Abba Pai, né? Papai, ou seja, como própria pessoa de Jesus, representação de Jesus. Então, uma veneração a homens, uma idolatria. 786 começava a adoração a imagens e relíquias, aí começou as idolatrias, adoração de santos, né, que foram reconhecidos como santos, imagens, né, e ali começou então as idolatrias. Nós vemos que tudo é prostituição espiritual, tudo que vai contrário ao que a Bíblia fala, né? 850 começa o uso da água benta, como se a água benta tivesse um poder extraordinário, milagroso para poder sarar, curar, né? Através aí da simbologia da água, como se essa uma água fosse totalmente santa ou santificada. No ano 995 começa a canonização dos santos que morreram, o reconhecimento, né? No ano 998 começam o jejum e as sextas-feiras e no período de quaresma. Então a quaresma se dá início aqui nesse período, né? No ano 998 depois de Cristo. No ano de 1090 começa-se a rezar o rosário, ou seja, a prática de você rezar o terço, né? Foi instituída aí. No ano de 1184 começa então a Inquisição Romana. Morte a todo aquele que se desviasse da fé católica. Todo aquele que não praticava ou não se dizia praticante da fé católica era perseguido. Os anabatistas, os valdenses, não lembro se os puritanos estão nessa época. Com certeza os puritanos já também
estavam nesse período, né, já estavam se defendendo, né, porque eles, na Inquisição eles matavam, né, matavam todos aqueles que seguiam ali como Lutero, né. Lutero simplesmente denunciou essas práticas aqui que a igreja vinham fazendo, né, ou seja, prostituindo-se mesmo, né, o espírito de Jezabel dentro da Igreja Católica Romana, né. E você pode estar perguntando, eu sigo a Bíblia, que é a palavra de Deus, ou sigo o que o Papa fala? Nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós reconhecemos que ela foi nos dada por inspiração do Espírito Santo e que Deus fala e se revelou através de seu Filho Jesus nas Escrituras. Então, nós não podemos inventar doutrinas, como nós já falamos aqui, porque fala que até se um anjo vier pregar um evangelho, a gente deve chamar de anátema. Então a Igreja Católica se prostituiu, vendendo indulgência, fazendo tudo o que ela queria, e por isso ela é considerada a prostituta, a grande prostituta do Apocalipse, a Igreja Católica Romana, né? Começou então a Inquisição. No ano 1190, vende-se a indulgências, livrado do purgatório, do pecado, você tinha que pagar. Se morreu um parente seu que estava no inferno, então você ia lá, pagava uma indulgência, um valor que eles estipulavam, e eles diziam-se ter o poder de tirar aquela pessoa do inferno, né? Então, as indulgências, que são várias, né? No ano 1220, a adoração à hóstia. Eles creem que ela é o próprio Jesus e deve ser adorada, ou seja, a hóstia, né? A ceia ali, ela era como que é o nome que a gente dá? Substancial, ou seja, era a substância, a próprio sangue e o corpo de Cristo é como se ele tivesse presente, a pessoa estivesse comendo o corpo real de Cristo e bebendo do sangue de Cristo. Então era substancial. Então no ano 1220 eles adoravam a hóstia como se isso fosse algo milagroso, como se a hóstia fosse algo que deveria realmente ser adorada, né? Mas Jesus nos deixou a celebração da ceia como uma celebração, não como algo que devemos idolatrar. Nós celebramos o Senhor através da ceia, e alguns chamam de Santa Ceia, os pentecostais chamam de Santa Ceia, por acreditarem que a ceia ela é algo salvístico, é um meio de graça salvístico, né? Nós fazemos os tradicionais fazem por apenas a entenderem que é um mandamento do Senhor, né? No ano então 1229 foi a proibição do povo de ler a Bíblia, somente sacerdotes poderiam lê-la. Qualquer pessoa que tivesse acesso à Bíblia naquela época, ela era considerada herética, herege. Nem a criança poderia ler a Santa Escritura porque consideravam que eles não tinham condições para interpretá-la. Ou seja, só apenas a Igreja Católica poderia interpretar a Bíblia, porque ela era detentora da palavra de Deus. Então, todos e qualquer pessoa que tivessem as Bíblias nas suas mãos, elas eram consideradas hereges e eram mortas, né? Nesse período aqui. Então, depois eu colocarei aí, irmãos, na descrição do vídeo, procura na nossa descrição, vou deixar o link de alguns vídeos sobre a Inquisição Romana, que ela foi em vídeo. Vou deixar alguns vídeos também sobre os anabatistas, sobre os valdenses, para você entender um pouquinho o que eu estou falando aqui, tá bom? Eu não posso colocar esses vídeos aqui agora, porque é uma live, e outra eu cairia nos direitos autorais aí do YouTube, né, do Facebook, seria restringido, eu ganharia aí tem um nome aí que eles dão, né? Bloqueio, né? Eles bloqueariam o nosso vídeo aí nos países aí. Então não colocarei, mas deixarei o link do autor desse vídeo com os seus direitos, né? 1414, o povo é proibido de participar da ceia durante a comunhão. Então, 1414, o povo foi proibido de participar da ceia durante a comunhão. 1439 foi decretada a doutrina do purgatório, se tornou uma doutrina, né? Se pagasse, você era livre, então. Então, se você estivesse no inferno, alguém da sua família estivesse no inferno, você podia pagar e tirar essa pessoa do inferno. Totalmente
Quem está no inferno não é um abismo, não sai de lá. A gente pode ver isso na parábola que a gente vê sobre o rico e o Lázaro, né? Você vê essa passagem explícita dizendo que quem está no céu, quem está no inferno, nenhum tem acesso ao outro, porque existe um abismo entre eles. Então, o purgatório aqui, como que você vai pagar para poder tirar alguém do inferno? Se você morreu condenado, você foi para o inferno. Você está no intermediário esperando o inferno, na verdade, na segunda vinda de Cristo. Se você morreu salvo, você já está com Cristo. Não existe esse meio termo de pagar para tirar ninguém do inferno. Isso é algo prostituído. Prostituição é o evangelho diluído com heresia. 1546, os livros apócrifos são inseridos na Bíblia Católica. Então nós, protestantes, cristãos, não reconhecemos esses livros apócrifos porque eles não foram autenticados, não tiveram autenticidade nos concílios como livros inspirados por Deus. Por isso nós não cremos. Como assim não podemos acreditar? Historicamente, esses livros trazem alguns benefícios, alguns conhecimentos. Porém, não existe inspiração, porque acreditamos que os apócrifos, né, são livros de terceiros, ou seja, de algumas testemunhas de longe. Eu vi Jesus passar lá, escreveu. Eu acho que foi assim que Jesus fez isso. Tá, escreveu. Não foi um livro escrito diretamente da mão dos apóstolos, de pessoas confiadas ao Evangelho. Então nós não acreditamos. Mas nesse período aqui, os livros foram inseridos na Bíblia, né? Esses apócrifos são considerados. Existe muita heresia nesses livros, tá? Muita coisa pagã nesse livro. 1870, proclamada a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa passa a ser um homem que jamais se engana. Então, o Papa é considerado um homem, a partir de 1870, que não pode errar ou que não comete erro, porque ele é visto como uma pessoa de Jesus na Terra, representante. Então, ele não possui aqui, vamos dizer, pecado. Se ele não erra porque ele não tem pecado, então é considerado Deus, como Jesus. Mais uma heresia aí, porque só existe um Deus. Essa imagem aí, o que era a Inquisição Romana? Se eu colocasse para você algumas imagens sobre a Inquisição Romana, você com certeza pararia de assistir esse vídeo agora. Porque a tortura da Inquisição foi algo violentíssimo, algo nunca visto, né? Terrível. Então essa imagem para você aí, ter noção de como era feita algumas atrocidades da Igreja Católica contra os considerados hereges. Esses hereges eram todos aqueles que não concordavam com as doutrinas católicas, os chamados protestantes, que protestaram contra a Igreja Romana. A Inquisição Romana é responsável por julgar indivíduos acusados de um vasto leque de crimes relacionados com a heresia, como os protestantes que não tinham como fé a religião católica. Então, se você não era católico, você era um bruxo, né? E você morria dessa forma aí. Essas são só apenas algumas que eu estou colocando para você de como era a Inquisição Romana, como era a tortura. Eles não matavam simplesmente, eles torturavam. A outra questão também da prostituição espiritual da igreja, a qual nós vemos ele se referindo a Tiatira e trazendo para o período profético, é que a igreja ela mudou os mandamentos. Se você puxar hoje na Bíblia atual, você não vai ver essa modificação que eu estou mostrando para você. Mas no catecismo católico passado, eu não lembro muito bem o período a qual foi feita essa mudança, você vai ver que a Igreja Católica ela modificou a lei. Está profetizada no livro de Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês onde fala sobre o tempo e a lei. Então, como eram os 10 mandamentos na Bíblia? Os 10 mandamentos, conforme vemos nas tábuas, era: não terás outros deuses diante de mim. Aí o catecismo católico colocou amar a Deus sobre todas as coisas, como primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, é o verdadeiro mandamento. Você vê que aí eles já arrancaram, tiraram esse não farás imagem de escultura, porque eles são idólatras, tiraram então do mandamento do catecismo deles. E aí, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o terceiro mandamento bíblico. Eles colocaram como guardar domingos e festas, né? O segundo mandamento deles, eu pulei aqui, é não tomar seu santo nome em vão.
Ou seja, eles substituíram pelo segundo mandamento, que é não farás para ti mais esculturas. Quarto mandamento bíblico, lembrar-te do dia do sábado para santificar, enquanto o quarto deles eles colocaram honrar pai e mãe. Eles misturaram, né? Tiraram aquilo que eles praticavam dos 10 mandamentos. O quinto é honrar o teu pai e tua mãe. No quinto deles eles colocaram não matar. O sexto bíblico, não matarás. Eles substituíram. Enquanto o sexto deles é não pecar contra a castidade. Olha só a diferença. O sétimo mandamento nosso, bíblico, não adulterás. Eles colocaram não furtar. Eles tiraram aí não adulterar. 8, não furtarás, bíblico. O 8 no catecismo romano, não levantar falso testemunho. 9, não dirás falso testemunho. Ele colocou não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento bíblico, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eles juntaram para poder preencher essa vaga de alguns mandamentos que eles tiraram, como não cobiçar as coisas alheias, né? Não desejar a mulher do próximo. Ou seja, eles criaram 2 mandamentos, o 9º e o 10º, separadamente. E, na verdade, ele é um único mandamento na lei de Deus apenas. Ou seja, eles tiraram algumas e mudaram, né, algumas leis. Como os cristãos verdadeiros sobreviveram a esse período da Inquisição, dessa perseguição? A resposta está no próprio Apocalipse, lá no capítulo 12, no versículo 6, que está escrito: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, 6. Então, como que a igreja verdadeira sobreviveu nesse período da Inquisição? Aqui a mulher, que se refere ao Apocalipse, está dizendo a igreja verdadeira, não a religião romana. Então, a igreja verdadeira que fugiu para o deserto, se escondeu, e a gente vai ver algumas imagens de como eles se escondiam, né? Eles se esconderam para se manter fiéis à palavra de Deus, porque senão eram mortos. Então, ele fala dessa mulher que correu aqui, fugiu para o deserto, o próprio Apocalipse. E nesse período de 1260 dias, 1260 dias é o período da grande tribulação que passariam e que iremos passar no período do anticristo novamente. Ou seja, a grande tribulação já aconteceu nesse período, né? Acredita-se que ela vem se repetindo. Aconteceu com Nero botando fogo na cidade, perseguindo, jogando os cristãos no primeiro século, né? Se repetiu também com a Inquisição Romana, também uma certa grande tribulação, né? E vemos na Segunda Guerra também, através de Hitler, pode ser considerado uma grande tribulação, coisa não. Só que essa grande tribulação profética, qual o Apocalipse diz que ainda não aconteceu, porque ainda falta alguns acontecimentos, esse período de perseguição que há de acontecer, será algo nunca jamais visto, nem anteriormente. Então, o que está para acontecer no período da perseguição da grande tribulação é algo muito maior. E Jesus voltará, né, no meio desse período. E nós vemos em Daniel capítulo 7, 25, falando sobre isso, esse período de 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Olha como está escrito lá em Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel 7,25 já falava sobre essa profecia. João escrevendo aqui, vê a mesma coisa, a mesma profecia de Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo, falando de quem? O anticristo. Aqui nessa época de Daniel era Etíoco Epifânio. Foi quem profanou o templo. Beleza? Entendeu? No período de Daniel. Aconteceu. Mas a história vai se repetir profeticamente. Sempre aconteceu e sempre acontecerá novamente profeticamente. Então ele destruiu o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, aí profeticamente para a gente, ou seja, a igreja vai perder essa batalha, muitos vão morrer para o anticristo, que virá, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Aí nós vemos a igreja católica mudando o tempo e a lei.
prostituindo. Então ela se encaixou, essas profecias se encaixaram na igreja de Tiatira. Mudou a lei, os 10 mandamentos, né? Hoje ela consertou isso. Mudaram os tempos, né? E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Significa 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Daniel 7, 25 diz isso. Tempos e a lei. A Igreja Católica Romana mudou os mandamentos e as leis, encaixando-os no período de Tiatira. Um tempo e tempos e a metade de um tempo significa 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que é o período da Grande Tribulação. Então, a Grande Tribulação ela é separada em 2 períodos. 3 anos e meio, que é a qual a gente entende que haverá uma paz, onde o anticristo estará reinando, e depois de 3 anos e meio será o período onde a igreja será perseguida. Então a igreja estará presente na grande tribulação. Aqui não vemos, não entendo que a igreja será retirada ou arrebatada antes e só ficarão os judeus sofrendo. Não, a igreja de Jesus Cristo não faz sentido nenhum. Ela estará presente no período da grande tribulação, no 3 anos e meio finais da grande tribulação. Aí Jesus volta, ou seja, arrebata. Não é esse arrebatamento, é diferente do da retirada. O que algumas teologias pré-tribulacionistas acreditam que a igreja é tirada, arrebatada, e a população continua e quem ficou aqui fica sofrendo na grande tribulação. Não, o que nós vemos é que a igreja de Jesus, ou seja, o arrebatamento é a mesma coisa que a segunda vinda de Jesus. A igreja vai ser retirada na segunda vinda de Jesus, ok? Olha o que Apocalipse 13, versículo 5 diz. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 42 meses de 30 dias é equivalente a 1.260 dias ou 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Período que a igreja fugiu para o deserto, fugindo da perseguição romana. Então a besta aqui foi dada a boca para falar, a besta está se referindo aqui ao Império Romano nesse período de perseguição através da Inquisição Romana. A igreja fugiu para o deserto, se escondendo da perseguição papal, assim como os valdenses. Os valdenses são uma denominação cristã que reuniam-se em casas de família ou mesmo em grutas clandestinas devido à perseguição da Igreja Católica. Celebrava a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor uma vez por ano, negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens, vista por eles como uma idolatria, de fato e se diziam guardadores da doutrina católica, aliás, doutrina cristã apostólica. Eles se diziam detentores e para isso eles tinham que se esconder, senão o evangelho não chegavam até nós. Foram perseguidos, foram mortos, né? Alguns sobreviveram. Nessa imagem que você está vendo aí, o esconderijo cristão, como eram os esconderijos. Você pode pesquisar aí no YouTube, na história, que você vai ver que existe esses esconderijos até hoje. Esses lugares onde você está vendo, inclusive, eles eram sepultados. Passavam tantos anos e muitos morreram de doenças, né? Pela umidade, né? Mas era um sistema que eles criaram para poder sobreviver dentro das rochas, né? Lugares de esconderijo, mas de uma forma, essas construções aí que eles fizeram eram construções para aquela época que só o próprio Deus podia inspirar ou capacitar eles fazerem, porque havia sistema para banho, sistema para de respiração, para respirar, né, o oxigênio entrar. Inclusive, até o cemitério deles era dentro dessas grutas. Você pode ver nessas imagens. Existiam os lugares ali como se fossem as camas, né? Na imagem esquerda e inferior, ali são câmeras onde as pessoas dormiam, ou seja, as camas, né? As camas. E ao lado direito superior você pode ver alguns túmulos onde eles eram mortos. E quando morriam eram sepultados ali mesmo. E muitos ali nem viam a luz sequer, a luz do dia. Não podiam nem sair, né? E eu não... provavelmente viviam de muito pouco, de caça, até mesmo de que
de animais que entravam nessas grutas. Ou então alguns saíam para caçar, poucos, escondidos, né, para caçar, para que eles alimentavam e o próprio Senhor sustentava a vida desses irmãos aí. Assim o verdadeiro evangelho foi preservado, chegando, graças a Deus, até hoje, nos dias de hoje, né, para nós, através desses irmãos. Os valdenses e os anabatistas, guardiões da palavra verdadeira. Eu vou pular o vídeo aqui, porque a gente não pode, por causa de direitos autorais, eu vou pular esse vídeo aqui e vou botar para você na descrição conforme eu disse aí, tá bom? Depois você assiste esse vídeo. Dando continuidade, no Apocalipse 2, versículo 25 ao versículo 26, mas os que tendes, retende até que eu venha. Versículo 26, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Deus aqui está dizendo para aqueles que guardaram o verdadeiro evangelho, que continuassem puros, que sem misturar com a religião romana, sem se prostituírem, sem se mundanizar. Jesus faz essa promessa. A exemplo dos valdenses, por exemplo, né? Faz essa promessa que ele daria a poder sobre as nações. Né? E o poder sobre as nações, essa promessa de Jesus aqui de prometer para aqueles que venceriam, aqueles que vencessem, era nada mais do que a autoridade do rei de Israel sobre as nações do mundo. Ou seja, estava dizendo que o rei que estava reinando, que era o próprio Cristo, sobre todas as nações, que ele teria poder sobre todas as nações. E isso é visto hoje. Jesus reina. Ele está sentado no seu trono, reinando. Ele já reina. Jesus reina. De fato, ele faz essa promessa a esses valdenses, que haveria esse rei que, de fato, esse rei, ele reinaria por todo e qualquer tempo até a sua segunda vinda, né? Apocalipse 2, 28 e 29, que é o final do texto, né, da igreja de Tiatira, ele faz outra promessa. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, amados, a estrela da manhã, Jesus está se referindo, prometendo, concedendo o dom da estrela da manhã para aqueles que o vencessem. Era uma promessa de Jesus. Em Apocalipse 22, 16, Jesus afirma que ele próprio é a brilhante estrela da manhã, ou seja, ele faz a promessa que ele se daria a eles. Né? Em suma, Jesus promete dar um futuro glorioso para alguém com a máxima fidelidade e perseverança do vencedor. Eles irão compartilhar com o próprio Cristo, ou seja, a estrela da manhã é uma promessa que aqueles que vencessem, aqueles que não morressem ou que morressem sem negar a fé em Cristo Jesus, como todas as outras cartas, Jesus sempre faz essa promessa. Eu lhe darei do maná, de comer do maná da vida, a pedrinha branca. E aqui Jesus fala da estrela da manhã, ou seja, promessa da vida eterna comigo, morará comigo no meu reino celestial. Aqueles que continuarem fiéis a mim, Jesus faz essa promessa maravilhosa. Ok, amados? Então nós encerramos mais uma aula sobre Tiatira. Eu espero que você tenha aprendido. Tive alguns problemas na transmissão. A transmissão cortou, eu tive que reconectar, né? Não sei se deu para você aí entender, né? Ou se cortou alguma fala minha aí. Não sei se o áudio também ficou bom. Acredito que você possa ter sido abençoado por essa palavra, né? Vai ficar gravado também. Quero fazer um pedido para vocês se inscreverem no canal, dar seu like, ativar o sininho aí de sinalização para que você receba as nossas próximas aulas, né? Que a gente faça nossas próximas aulas aí, você esteja sintonizado juntamente conosco. Quero agradecer a todos que estão presentes, a todos que estão assistindo, você que também vai assistir essa aula depois, pois ela ficará gravada. Não gostaria de citar o nome dos irmãos aqui, porque a gente está em salas separadas, não consigo visualizar o nome de todos, eu estaria sendo injusto novamente a citar apenas alguns irmãos. Então, desde já, eu agradeço a presença de todos vocês que estão na nossa live, né? Estão nos assistindo, nos prestigiando. E a gente se vê agora, na próxima aula,
em Apocalipse capítulo 3, de 1 ao 6. Nós vamos tratar da igreja de Sardes. É a próxima aula, é a próxima igreja a qual nós falaremos. Tá bom? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus nos abençoe, para que Deus esteja conosco e que a gente possa estar sempre crescendo em graça e conhecimento. Abaixa a fronte da sua mente, da sua cabeça e vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, mais uma vez louvamos e agradecemos o teu santo nome, pelas tuas palavras que são fiéis, Senhor, no meio do seu povo, pelas tuas promessas que dará ao seu povo fiel, Senhor Deus, aqui representado por uma estrela da manhã. Assim como o Senhor tem prometido a dar do maná escondido, Senhor Deus, também o Senhor tem feito uma promessa de dar de uma pedra, Senhor Deus, branca com um novo nome, simbolizando, Senhor Deus, uma liberdade em Ti, a salvação da condenação que nós estávamos perdidos nesse mundo. O Senhor tem falado conosco nessas cartas sobre as suas promessas, tem falado sobre as suas exortações, que precisamos mudar, precisamos aprender, precisamos melhorar, precisamos da sua misericórdia, Senhor Deus, para que sejamos transformados. Precisamos ser transformados, Senhor Deus, para que possamos agradá-lo. Deus, trabalha na vida do teu povo, trabalha na nossa vida, na minha vida, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, que eu seja um cristão melhor. Faça com que ele que está assistindo essa aula seja um cristão melhor. Seja mais íntimo, Senhor, do Senhor. Que nós possamos nos afastar do mal. Possamos, Senhor Deus, combater, Senhor Deus, as heresias que trazem tanto mal para o teu povo no seio da tua igreja. Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando oportunidade de arrependimento para aqueles que ainda estão praticando falso evangelho, que estão ensinando heresias, estão ensinando, Senhor Deus, falsos ensinos, pastores, Senhor Deus, corruptos, que estão pastoreando por dinheiro, líderes que querem fama, Senhor Deus, que querem apenas aparecer e querem nome. Senhor Deus, tenha misericórdia da vida desses homens, que eles se arrependam, que possamos nesse período de tanta dificuldade, de crise a qual a sua igreja não está congregando, possamos ser igreja nos nossos lares e entender que isso é ser igreja também. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras e praticar assim como a igreja aqui de Tiatira, colocando as obras e o serviço, sendo uma igreja que amava, que possamos nos amar como a igreja de Tiatira, ó Deus. Tenha misericórdia do teu povo. Senhor Deus, nós acreditamos que o Senhor está vindo, que o Senhor está próximo, que o Senhor está dando oportunidade para a tua igreja, dando oportunidade para você que está também aí escutando, que não se converteu, que não conhece o Senhor. O Senhor Jesus está voltando, Senhor Deus, que o Senhor convença, que o teu Espírito Santo possa estar convencendo essas pessoas do juízo, Senhor Deus, que está por vir, e que o Senhor tem dado oportunidade para todos se arrependerem, meu Deus. Senhor Deus, esteja com o teu povo, esteja com todos nós, nos abençoe, Senhor Deus, nos dê força, Senhor Deus, nos dê paciência, Senhor Deus, nos sustente nesse período de tanta tribulação que o teu povo tem passado. Muitas pessoas passando necessidade financeira, sem alimento nos seus lares, sem poder sustentar sua família por conta dessa pandemia, meu Deus. Que o Senhor sustente teus servos, assim como sustentou os valdenses, os primeiros cristãos, Senhor Deus, na perseguição, que o Senhor também os proteja nessa pandemia, contra esse vírus, ó Deus. Sustenta teu povo, abençoa o teu povo, Senhor Deus. Abençoa essa nação, que ponha líderes, Senhor Deus, que possam estar comprometidos com a tua palavra, porque sabemos que quando, Senhor Deus, o governo, Senhor Deus, é condicionado às suas leis, a sua palavra, o povo prospera, o povo é abençoado. Mas quando o governo, Senhor Deus, é corrupto, o povo sofre, o povo é prejudicado, meu Deus. Tenha misericórdia de todos nós, da nossa nação, do Brasil, desse mundo, Senhor Deus. E prepara a tua igreja para aquele grande dia que o Senhor estará vindo e buscando a sua igreja. Nós pedimos assim, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vocês, até que o Senhor venha, todos o povo de Deus espalhado sobre essa terra, diga amém e amém e amém. Deus nos abençoe, irmão. Até a próxima aula. Se você tem alguma dúvida,
deixe aqui no rodapé, escreva para nós que a gente tira a sua dúvida, tá bom? Te vejo então até a próxima aula. Deus vos abençoe. Até a próxima.